Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo de 22 de fevereiro de 2026. O tema da nossa lição, o Deus Espírito Santo. Pedimos a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é nosso convidado. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos ajude na divulgação desse conteúdo para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. A verdade prática da nossa lição nos diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da Igreja. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículo 25 a 31, e nos diz o seguinte: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. É com alegria receber aqui mais uma vez a professora Irmã Núbia, que faz parte da grade de professores da nossa igreja local. Irmã Núbia, está com oportunidade para sua saudação e notas introdutórias. Eu quero primeiramente cumprimentar os irmãos, com a paz do Senhor, agradecer por mais uma vez essa oportunidade para estar, juntamente com os irmãos para aprender da palavra do Senhor. E essa lição que nós vamos estar estudando hoje, uma lição muito preciosa da palavra do Senhor, e nós vamos estar estudando acerca do Deus Espírito Santo. E aprenderemos no decorrer da lição que o Deus Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, sendo a terceira pessoa da Trindade. Ele é 100% Deus, não é inferior ao Filho, não é inferior ao Pai, mas ele é igual aos dois. E nós vamos ver quais são as funções, como ele atua na vida dos servos do Senhor, e nós vamos aprender que ele é aquele que consola, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda no meio da caminhada. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa desistir do propósito de Deus sobre as nossas vidas, e é através dele que a gente consegue permanecer durante a caminhada aqui nesta terra. E nós sabemos que é Ele também que nos santifica dia após dia, para que um dia nós venhamos conhecer o Senhor face a face. É com alegria receber aqui também o pastor Edivaldo, que é o vice-presidente do nosso campo. Pastor Edivaldo, está com oportunidade para sua saudação e notas introdutórias. Meus amados irmãos, com prazer, alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor nesta oportunidade. Felicitar o evangelista Rafael, aos irmãos que estão na liderança deste projeto, e pedimos aos irmãos aí que continuemos orando uns pelos outros. Nesta oportunidade, meus irmãos, nós estaremos falando acerca do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, como bem frisou a nossa irmã, a terceira pessoa da Trindade, não é inferior a nenhum dos outros, nem do Pai, nem do Filho, e é uma doutrina que nós estudamos já há bem tempo, todos os crentes, sabe que falamos acerca da pneumatologia, que é a doutrina que estuda o Espírito Santo, na nossa teologia cristã. A pneumatologia é uma área de estudo muito importante para a igreja cristã, nos ajuda a entender a natureza, nos ajuda a entender a obra do Espírito Santo, como ele e a obra
como ele pode ser experimentado, conhecido na vida de todos os crentes. E os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são harmônicos em si. Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, Espírito Santo. Embora a terceira pessoa da Santíssima Trindade possua muitos nomes e títulos na Bíblia Sagrada, entre eles poderíamos citar alguns: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito da Verdade, Espírito de Promessa, Espírito Consolador, Espírito de Graça, Espírito de Sabedoria, entre outros. Todavia, o título que mais se destaca e aparece na Bíblia é Espírito Santo. Assim ele é chamado por 96 vezes na Bíblia Sagrada, isto porque aonde ele chega, no coração em que ele habita, ele santifica de dentro para fora. Por isso o conselho paulino em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque quanto mais cheio você for do Espírito Santo, mais ele santificará a sua vida. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, que nos diz a pessoa do Espírito Santo. E no subtópico 1 nós temos o Espírito Santo é uma pessoa, irmã Núbia. Irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo, para muitos que não têm o entendimento, eles veem o Espírito Santo somente como uma força, como um poder. Só que nós entendemos que o Espírito Santo, ele não é apenas força e poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós, que transforma o nosso caráter e nos leva a cumprir a missão dada por Cristo. O Espírito Santo, ele tem poder sobrenatural sobre nós. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos conhece por inteiro. E o Espírito Santo é aquele, irmãos, que, como eu disse, não é apenas uma força, não é apenas um poder. Ele é uma pessoa, ele é um Deus todo-poderoso. Então, que nós não venhamos diminuir o Espírito Santo ou achar que ele não é quem ele é. Ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele habita nas nossas vidas. Como eu já disse, ele que consola, ele que nos santifica, ele que nos chama, para viver a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Ele é coigual ao Pai, ao Filho, em essência. Ele é Deus, Pastor Edivaldo. Meus irmãos, nesta lição proposta, eu penso que todos nós temos que ter uma reverência, um temor em falar sobre o Espírito Santo, porque é a pessoa que habita em nós. E ele é uma pessoa, nutrido de sentimentos. Ele não é algo, ele é alguém. E o Espírito Santo fala, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo entristece. Então, falar dessa pessoa, do Espírito Santo que está conosco, estudando essa lição, eu pude observar que o Espírito Santo não tem um corpo, mas ele habita no corpo. E isto é para nós maravilhoso. Habitou com Jesus, esteve com Jesus. Em Atos 10:38, o texto diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, e ele andou curando e livrando as pessoas do diabo. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós temos que pensar mais na sua presença, de estar conosco todos os dias. Esta pessoa maravilhosa. Quando nós falamos também do Espírito Santo, este relacionamento nós precisamos entender. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ele não é visto, mas é sentido. O Espírito Santo de Deus é mais do que algo. Ele é alguém. Esta é a terceira pessoa do Espírito Santo. Ele tem propósito, ele tem consciência, ele tem mente. Este é o nosso Deus Espírito Santo, que faz parte da nossa Trindade, a terceira pessoa. Nós sabemos, irmãos, que existem segmentos religiosos que negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Alguns chegam ao cúmulo de alterar a Bíblia Sagrada nos seus textos originais, a fim de enfatizar as suas heresias. Dizem eles que o Espírito Santo é apenas uma força ativa
é apenas uma espécie de energia ou poder impessoal. Todavia, sabemos pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é o Deus que habita conosco e em nós. A maneira como a Bíblia se refere ao Espírito Santo indica que ele é uma pessoa divina, distinta do Pai, distinta do Filho, mas que faz parte da unidade da divindade por toda a eternidade. Em João 16, verso 8, a Bíblia nos lembra que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode convencer é uma pessoa. Em João 16, verso 13, é lembrado que ele nos guia em toda a verdade. Só quem pode guiar é uma pessoa. Em João 14, 26, Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para nos ensinar e para nos fazer lembrar. Só quem pode te ensinar é o Espírito Santo. É uma pessoa. Atos capítulo 5, verso 3, Ananias é repreendido por Pedro por mentir ao Espírito Santo. Ora, não se pode mentir a uma energia, não se pode mentir a um poder impessoal, só se pode mentir a uma pessoa. É interessante que Judas mentiu para o filho e o seu fim foi a morte por meio do suicídio. Já Ananias mentiu para o Espírito Santo e o seu fim também foi a morte através do juízo. O livro de Atos, que também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é o protagonista, ele desce, ele age, ele opera, ele enche, ele capacita, ele usa, ele envia. Em Atos capítulo 13, verso 2, estando a igreja de Antioquia jejuando e orando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, indicando que o Espírito Santo ele escolhe, ele decide, porque ele é uma pessoa e ele tem vontade própria. Por isso Paulo nos aconselha em Efésios 4:30 a não entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. Ora, não se pode entristecer uma energia, não se pode entristecer uma força impessoal, só se pode entristecer uma pessoa, porque assim como o Espírito Santo, ele pode se alegrar com a sua vida de santidade, ele também pode se entristecer com a sua vida de pecaminosidade, que você possa fazer a escolha certa. Vamos então ao subtópico de número 2, a pessoa distinta na Trindade, irmã Núbia. Irmãos, o Espírito Santo, como nós já começamos a compreender, e já entendemos que ele é Deus, e aqui nós aprendemos que ele vai se distinguir na sua forma de atuar. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, como nossos irmãos já falaram, e o Espírito Santo, ele atua juntamente com o Pai e o Filho, mas na sua atuação que ele vai se mostrar, diferente como ele atua. E nós sabemos que o Pai é aquele que envia. O Filho, Jesus Cristo, é aquele que foi enviado para salvar. E o Espírito Santo é aquele que vem habitar em nossos corações para nos consolar, para nos ensinar e para fortalecer a cada crente em Jesus. Então, o Espírito Santo é aquele que procede do Pai. A missão principal do Espírito Santo é santificar-nos dia após dia. É fortalecer a cada um de nós a nossa caminhada. Ele é a presença de Deus ativa em nós. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele caminha conosco dia após dia. É ele que nos dá direção, é ele que nos fortalece, é ele que nos dá graça para permanecer. Então, ele se distingue na forma de atuar. É ele que nos santifica dia após dia. É ele que nos ensina a conhecer a Deus Pai, Deus Filho, todos os dias. E eu costumo dizer que sem o Espírito Santo, a gente não seria nada, porque é ele que nos dá graça para permanecer vivendo a missão que Cristo nos deu. Amém, glória a Deus. Pastor Edivaldo. Tem uma referência, meus amados irmãos, falando dessa distinção, pessoa distinta na Trindade, essa pessoa do Espírito Santo, uma referência de Tito 3,5, que nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esta terceira pessoa do Espírito Santo, muitos pregadores, muitos teólogos, escritores, escrevem livros dizendo: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. E nós sabemos que os escritos de Atos dos Apóstolos
muitos chamam de Atos do Espírito Santo, porque se vê o trabalhar do Espírito Santo desde o início até o final, na expansão da igreja. Se não houvesse a atuação da pessoa bendita do Espírito Santo, e nós iremos falar pouco à frente acerca do envio do Espírito Santo à terra, dessa pessoa distinta, e neste ponto Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador, aquele da mesma natureza, da mesma essência, ele é chamado por Cristo. Deus é um ser que se revela em pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um. O unicismo trata, meus amados irmãos, e diz que Deus, ora, Deus é Pai, ora, Deus é Filho, ora, Deus é Espírito Santo. Não é esta a nossa doutrina e não é isso que nós vemos nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. O que nós vemos é que Deus sempre foi Deus Pai, é que o Filho sempre foi Filho e que o Espírito Santo sempre foi Filho, sempre foi Espírito Santo e continuará sendo o Espírito Santo. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, mas plenamente Deus. Meus irmãos, a divindade, por toda a eternidade, é uma unidade na pluralidade, sem confundir a identidade. Eu explico. Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. A Bíblia se refere a Deus como Pai da eternidade, ou seja, Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é anterior à própria eternidade. Este Deus é revelado na Bíblia como sendo único. Portanto, nós não somos politeístas e não somos triteístas. Não cremos em 3 deuses e também não cremos em vários deuses. Somos monoteístas. Cremos na existência de um único Deus, conforme a declaração de fé judaica em Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e o único Senhor. Todavia, este Deus único, ele subsiste em 3 pessoas distintas. Isso fala de personalidade e identidade. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. E essas 3 pessoas não podem ser confundidas entre si. Elas aparecem de forma simultânea, ao mesmo tempo, no batismo de Jesus. O Pai está no céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho está dentro do rio, sendo batizado por João Batista, e o Espírito Santo vindo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Se nós fôssemos defender a linha unicista, como já citado pelo pastor Edivaldo, eles vão dizer então que o que acontece no batismo de Jesus é basicamente o seguinte: Jesus está no céu, falando para ele mesmo, este é meu filho. Jesus ao mesmo tempo está dentro do rio, sendo batizado, e ao mesmo tempo esse Jesus está vindo sobre ele mesmo, na forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque os unicistas negam a Trindade. Dizem eles que Deus é único e que Deus é apenas uma pessoa. E o que isso acaba gerando? Confusão. A mesma coisa acontece em João 14,16, quando Jesus faz a promessa do Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Filho roga, o Pai atende e o Espírito Santo é enviado. Mas os unicistas vão dizer então que Jesus vai rogar para Ele mesmo, para poder enviar Ele mesmo. Isso é uma confusão e Deus não é Deus de confusão. Creiamos no que está escrito, somente no que está escrito e nada além do que está escrito. Vamos ao terceiro subtópico, o Consolador prometido, irmã Núbia. Irmãos, em João capítulo 14, versículo 16 nos diz: E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós sabemos que, Jesus, ele não nos deixou sozinhos, Mas o Espírito Santo ficou conosco e continua conosco até o último dia de nós aqui nessa terra. E isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. E é o Consolador prometido, o Espírito Santo, que nos impulsiona a permanecer vivendo o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Eu digo que o Espírito Santo, ele é muito mais que uma pessoa, ele é o nosso amigo. E é Ele que nos fortalece e nos consola. Quando a gente está passando por momentos difíceis, onde a gente acha que não tem mais saída, não vê mais escape,
Ele é aquele que nos consola. Quando a gente acha que não tem mais jeito e às vezes a gente ora ao Senhor e acha que o nosso clamor nem passa do teto, Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que advoga por nós, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos ajuda. Ele nos ajuda não só nos momentos de tristeza, mas Ele também nos ajuda nos momentos de vitória. É Ele que canta o hino de vitória conosco, é Ele também que chora conosco. Ele é o nosso amigo. E é por isso que eu digo que todos os dias nós precisamos convidar o Espírito Santo a permanecer nas nossas vidas, né? Que você que está ouvindo e vendo essa pré-aula, que você venha convidar o Espírito Santo a não só estar com você dentro da igreja, mas que você convide o Espírito Santo a falar com você dentro da sua casa, no seu quarto, lavando louça, varrendo casa, no seu trabalho, porque ele foi prometido. Ai de nós se o Espírito Santo não estivesse conosco, ai de nós se o Espírito Santo não estivesse aqui nesta terra, o que seria de nós como igreja? Mas pela misericórdia de Deus, Ele está dia após dia conosco, nos dando graça, força e sabedoria nessa terra. Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, esta palavra consolador, né, por 5 vezes em grego, né, parácletos, ela aparece nos escritos joaninos. E João 14, 15 e 16, Jesus disse que ele deveria ir, que se ele não fosse o Consolador, não viria, né? E eu fico, assim, maravilhado, porque Jesus também foi Consolador, foi o nosso Consolador. E o Espírito Santo, ele foi e enviou outro Consolador, da mesma essência, da mesma natureza, Deus. Ele não nos deixou órfãos. E nós vemos o Consolador prometido que está conosco, que é o nosso Divino Espírito Santo. Esse título dado a Ele é porque Ele nos faz lembrar de tudo que Cristo tinha dito. É Ele quem nos faz lembrar. Como eu disse no início, o Consolador habita dentro de nós. E nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos este Consolador. O mundo não tem. O mundo não tem paz. A paz que Cristo nos dá, ela só vem do nosso Espírito Santo. O Consolador habita dentro de cada um, dentro do corpo de cada um, de cada crente. E esta palavra grega para a definição de Consolador, ou Paráclito, né, significa aquele que conforta, aquele que ajuda, é o advogado, é o que intercede, é o que defende. Portanto, esta palavra polissêmica, né, evangelista Rafael, que tem vários sentidos, né? Advogado, consolador, ajudador. Este é o nosso amado Espírito Santo. Jesus nos disse que Ele não nos deixaria órfãos, isso é, sem cuidado, sem amparo, mas Ele enviaria outro Consolador. E a palavra outro que aparece em João 14,16 é a palavra allos no grego, que significa, como já dito, outro de mesma natureza e essência. Então, Jesus está dizendo que aquele que vai ser enviado para estar com a igreja é como Ele mesmo. Jesus está dizendo, eu sou Deus, Consolador também é Deus. Eu perdoo, Consolador também perdoa. Eu sou santo, Consolador também é santo. Eu curo, Consolador também cura. Eu liberto, Consolador também liberta. Eu salvo, Consolador também salva. Eu transformo, o Consolador também transforma. Jesus está dizendo que é como Ele mesmo. E Ele disse que esse Consolador, João 14,16, estaria conosco para sempre. É por isso que em Apocalipse 22,17, o Espírito e a noiva aparecem dizendo, vem. Porque o Espírito que está na igreja anseia também pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Paulo também vai nos dizer algo interessante em Romanos 8,23. Ele diz que hoje nós temos as primícias do Espírito. Isto é, uma pequena porção, uma pequena parcela, justamente porque esse corpo ainda é de carne, esse corpo ainda é pecador. Todavia, temos a primícia do Espírito. Mas vai chegar o dia, conforme Efésios 3,19, que nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus.
Isso será uma realidade na eternidade. Em Apocalipse 22, verso 3, quando João tem a visão da Nova Jerusalém, ele diz que lá ele viu o trono do Pai e o trono do Filho. Aí fica a pergunta, por que na Nova Jerusalém apenas tem o trono do Pai, apenas tem o trono do Filho, mas não tem o trono do Espírito Santo? Por quê? Sendo que o Espírito Santo é igualmente Deus, assim como o Pai e assim como o Filho, por que não existe um trono dele na Nova Jerusalém? Bom, Jesus prometeu para nós que o Espírito Santo ficaria conosco quanto tempo? 1000 anos? 2000 anos? 1 milhão de anos? Não. Ele disse, Consolador estará convosco para sempre. É por isso que na Nova Jerusalém não existe trono do Espírito Santo, porque o trono do Espírito Santo é o nosso coração e o nosso interior por toda a eternidade. O Espírito Santo que hoje está conosco em primícia, na eternidade estará conosco em plenitude. Essa é a nossa esperança. Vamos então ao tópico de número 2, que nos diz o seguinte, a divindade do Espírito Santo. E no subtópico 1, o debate filioque, irmã Núbia. Irmãos, essa palavra, né, filioque, ela vem do latim e significa e do filho. E diante do credo original, né, o que estava dito era que o Espírito Santo ele procede do Pai. Mas depois foi acrescentado, né, que o Espírito Santo ele procede do Pai, mas também ele procede do Filho. E aqui nós aprendemos algo importante da palavra do Senhor, que o Espírito Santo ele não é menor que o Pai e também não é menor que o Filho. Ele é aquele que trabalha em nós e por nós. E como eu disse, o Espírito Santo, ele é aquele que nos leva à vitória sobre o pecado, nos leva à vitória sobre as tristezas. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa sozinho. E a própria lição nos diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como eu disse, o que somos nós sem a presença do Espírito Santo? A gente não é nada, a gente somos somente meros pecadores, mas é com a presença do Espírito Santo que a gente consegue, irmãos, cada dia permanecer vivendo a vontade de Deus. É Ele que faz matar a nossa carne, é Ele que nos faz ter vitória sobre as coisas deste mundo. Então, o Espírito Santo, Ele é aquele que habita em nós, Ele tem a mesma essência divina e é por isso que Ele não pode ser descartado ou colocado de lado. Ele procede do Pai, mas ele também procede do Filho. Pastor Edivaldo. O Espírito, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. E é interessante lembrar a todos os irmãos que vão acompanhar esta aula, e esperamos contribuir com os irmãos, que os pecados serão perdoados quando se comete o pecado contra Deus, contra o Filho. Mas se houver o pecado contra o Espírito Santo, conforme está escrito em Marcos 3, 29, não há perdão. A importância do Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Como disse a nossa irmã Núbia, né? Esta reafirmação no Concílio de Constantinopla, né? Em 381, que ficou definido essa questão que ele é proveniente do Filho também, a expressão filioque, né? Essa expressão filioque significa e do Filho, né? E por vários embates e debates, tanto deste pessoal aqui, ou estas heresias criadas pelo presbítero Ário, né, que vem o arianismo, e esses pneumatômacos aqui também, que duvidavam, colocavam questionamento acerca da divindade, da eternidade, tanto do Filho quanto do Espírito Santo, e foram vários debates. Mas nós, através da palavra do Senhor, nós afirmamos categoricamente, o Pai é aquele que envia, né? O Filho, aquele que realiza, o Espírito Santo é o que nos traz vida. E esta expressão aí. Foram vários debates, mas graças a Deus, hoje nós entendemos pela Escritura que o Espírito Santo é proveniente do Pai, é proveniente do Filho. É Deus, como disse o evangelista Rafael, é Deus como Pai, como Filho é. Os três subsistem a mesma essência. Meus irmãos, o Espírito procede do Pai e do Filho e também é chamado de Espírito do Filho.
Romanos 8:9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque o que identifica que você pertence a Deus, que você é propriedade de Deus, é a presença do Espírito de Deus em você. De maneira que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1:22 que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a marca e a garantia da nossa salvação. Por isso somos aconselhados a não entristecê-lo, porque nele estamos selados para o dia da redenção. Aqui 3 perguntas importantes. Primeiro, quem é salvo? Quem tem o Espírito Santo. Quem não é salvo? Quem não tem o Espírito Santo. E quem perdeu a salvação? Quem perdeu a presença do Espírito Santo. Por isso eu preciso te dizer 3 verdades sobre a presença dele. Primeiro, quem nunca teve, pode ter. Basta levantar a mão cansada e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, porque quando você aceita o Filho, você recebe o Espírito do Filho e você se torna filho de Deus pela graça e pela adoção que há em Cristo Jesus. A segunda verdade é que quem tem a presença do Espírito Santo pode perder. Foi o que aconteceu com Sansão. Juízes 16:20, ele não sabia que o Senhor havia saído dele. É o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 16:14, a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Isto porque Deus é santo e ele não comunga com o pecado. E onde o pecado permanecer, Deus não poderá permanecer. O fogo de Deus não desce em altar quebrado. O azeite do céu não é colocado em vaso sujo. E a presença do Espírito Santo não habitará numa casa bagunçada. Essa foi a preocupação de Davi quando pecou. Davi não se preocupou de perder trono, de perder coroa, de perder riqueza. Mas ele fez 4 pedidos a Deus no Salmo 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo. E a terceira verdade que também eu preciso lhe dizer é que quem perdeu o Espírito Santo pode ter outra vez, porque Deus é misericordioso. Lembra de Sansão? Sansão, ele perdeu a presença do Espírito Santo. Só que a força de Sansão não vinha do cabelo. Se você ouviu isso, tire isso da sua cabeça. A força de Sansão vinha da presença de Deus. O cabelo era apenas um princípio que ele tinha que guardar. Quando ele perdeu a presença, ele também perdeu a força. E os filisteus o cegaram e o prenderam. E diz a Bíblia em Juízes 16:22 que ele ficou muitos dias ali. Ele teve tempo para refletir. Ele teve tempo para se arrepender. E quando teve a oportunidade de estar junto das colunas que sustentavam o templo de Dagom, a Bíblia diz que a força dele retornou e ele derrotou, ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Um raciocínio lógico. Se a força de Sansão vinha da presença de Deus, então quando a sua força retornou, é porque a presença de Deus também retornou. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então guarde essa palavra. Quem nunca teve, pode ter. Quem tem, pode perder. Mas quem perdeu, pode ter outra vez, se arrepender. Vamos ao segundo subtópico da nossa lição, os atributos divinos do Espírito Santo, irmã Núbia. Irmãos, nós sabemos e já aprendemos aqui que o Espírito Santo ele também é Deus. E sendo assim, ele também possui os atributos que o Pai e o Filho possuem. E como nós já aprendemos em outras lições, eles têm alguns atributos que somente a Trindade possui. E a lição traz para nós quais são esses atributos. Primeiro, o Espírito Santo, ele é eterno, ele permanece para todos sempre. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é aquele que sonda tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. E é por isso que muitas das vezes, a gente pode até mentir para o pastor, pode mentir para o irmão, mas nós precisamos entender que ele sabe de tudo, ele conhece o nosso interior, ele sonda as nossas vidas de dentro para fora. Ele também é aquele que é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é por isso, como eu disse, você não precisa só ter o Espírito Santo e dar lugar a ele quando você está dentro do templo, mas você pode dar lugar a ele dentro da sua casa, no seu trabalho, independente do lugar. Ele também é onipotente, ele tem todo o poder. O poder está nas mãos do Senhor, Espírito Santo. Ele tem todo o poder.
E Salmos, irmãos, 139, versículo de número 7 diz: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Então, irmãos, ele é aquele que conhece a nossa vida. Independente do lugar, independente do ambiente, independente daquilo que a gente esteja pensando, ele nos conhece por inteiro. E é por isso que nós precisamos ser sinceros diante do Espírito Santo. Nós não precisamos esconder nada, mas precisamos abrir o nosso coração e reconhecer que precisamos da presença do Espírito Santo para permanecer. E eu louvo ao Senhor porque, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão majestoso e incomparável, o Espírito Santo, ele é aquele que habita nos nossos corações. Ele é aquele que nos leva para perto do Filho, para perto do Pai. Ele, mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele entra dentro do coração do mais vil pecador e faz de um traficante, de uma prostituta, um servo e uma serva do Senhor, para que eles sejam cheios do poder, cheios da glória. Ele é aquele que derrama dons, ele é aquele que derrama sabedoria, ele é aquele que derrama a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pastor Edivaldo. Meus queridos irmãos, há 36 minutos nós sentimos a presença do Senhor. Aqui, conjuntamente com os irmãos, falando da pessoa, dos atributos do Espírito Santo, esses atributos, né, que são incomunicáveis, mas também ele tem os atributos comunicáveis, que ele comunicam conosco, né? E para nós é maravilhoso. Eu fico pensando, e Jesus disse uma certa feita que para se acusar alguém precisava de 2 ou 3 testemunhas. Mas antigamente, no Antigo Testamento, se teria que levar testemunhos para confirmar o ato. E na Nova Aliança, basta olhar. Um homem olhar e já será considerado o pecado. Mas por que isso? Porque habita dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse testemunho que no dia do juízo final, o Senhor não precisa confessar nada, já está registrado na memória de Deus, juntamente com o Espírito humano, porque este Espírito habita dentro de nós. Ele é eterno, o Espírito Santo é eterno. Isso quer dizer que não teve início de dias, não teve começo. O Espírito Santo sempre existiu. E aqui vale lembrar, irmãos, que só Deus é eterno. O ser humano não é eterno. O ser humano é imortal. A eternidade é daquele que nunca teve princípio de dias. Ela pertence ao Pai, ela pertence ao Filho e ela pertence ao Espírito Santo. Ele não passou a existir na eternidade. Ele sempre existiu. E isto é atributos exclusivo do Espírito Santo. Também ele é onipotente, pois detém todo o poder. Tem a sua onisciência, sabe de todas as coisas, prescruta o íntimo, o âmago de cada ser. Ele sabe. Antes de nós formular pensamentos na mente, o Espírito Santo já sabe. Ele tem a sua onipresença, a nossa irmã leu o texto, está em todo lugar. O Espírito Santo não precisa sair do céu para estar na terra. O Espírito Santo não precisa, concomitante, sair da terra para estar no céu. Ele está em todo lugar. E aqui vale lembrar, o evangelista Rafael leciona sobre isso, vale lembrar que no arrebatamento da igreja, alguém questiona se o Espírito Santo sai da terra. Não sai da terra. Ele vai permanecer na terra. Não tem como sair, ele está em todo o lugar. Até porque, na nossa doutrina, nós cremos na salvação ainda no período tribulacional. Mas ele tem também os atributos comunicáveis. E aí este faz parte do ser humano, que é o amor, justiça e santidade. Meus irmãos, glória a Deus, falar do Espírito Santo é maravilhoso. Sabemos que ele possui todos os atributos da divindade, portanto ele é plenamente Deus e por isso ele pode realizar obras maravilhosas, conforme a Bíblia nos revela. Eu cito alguma dessas obras. Gênesis 1:2 diz que o Espírito ele pairava sobre a face das águas no princípio de todas as coisas.
o que indica que ele fez parte do processo da criação, o que indica que ele é antes da criação, ele é a causa de tudo que existe, ele é o Deus eterno. O Espírito Santo também é aquele, conforme Mateus 1,20, gerou o corpo físico humano de Jesus no útero de uma virgem. Quando José intentava deixá-la secretamente, o anjo informou a José que o que nela estava gerado não era obra do homem, mas era obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos guia porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu me lembro que em Atos 16, versos 6 e 7, Paulo, na segunda viagem missionária, houve um momento em que ele intentou ir para a Bitínia, ao norte, mas o Espírito Santo não permitiu. Outro momento ele intentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Deixe-se ser guiado por ele, porque ele, sendo onisciente, ele conhece o futuro, ele vê depois da curva, ele vê atrás do morro, ele sabe o que é melhor para a tua vida. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia. Eu já ouvi alguém dizer que a Bíblia tem 40 autores. Nunca diga isso. A Bíblia não tem 40 autores. A Bíblia tem 40 escritores, amanuenses, homens que registraram as palavras de Deus. Mas o autor da Bíblia é um só, o Espírito Santo, que inspirou os seus servos, que capacitou os seus filhos a receber e registrar as palavras de Deus, sem margem de erro e sem omissão. Isso se chama inspiração do Espírito Santo, porque ele é onisciente e conhece as profundezas de Deus. Vamos então ao terceiro subtópico, os símbolos do Espírito Santo, irmã Nubia. Irmãos, o Espírito Santo, ele é visto na Bíblia de várias formas. E a Bíblia vai retratar o Espírito Santo simbolizando ele de vários jeitos. E a própria lição trouxe para nós, né, como ele é comparado. Primeiramente, a lição vai nos dizer que o Espírito Santo, ele é comparado ao fogo. O fogo é aquilo que purifica, aquilo que traz avivamento. E é assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele é aquele que purifica as nossas vidas e nos limpa de todo o pecado. É aquele que traz avivamento para a nossa alma. Por isso que muitas das vezes, quando a nossa alma está abatida, entristecida, ele é aquele que volta a queimar em nós o fogo do Espírito Santo. Ele também é aquele que é visto como a água. A água é aquilo que traz refrigério. E é isso que o Espírito Santo faz na vida dos servos de Deus. É aquele que traz refrigério. Por isso que em momentos de dificuldade, de luta, quando um servo, uma serva do Senhor está passando pelo deserto e você vê aquele homem, aquela mulher não desistindo da vontade de Deus, não é porque ele é bom, não é porque ele é forte, mas é porque o refrigério do Espírito Santo traz calmaria e concede a ele que ele permaneça no meio da caminhada. Ele também é visto como vento. O vento, irmãos, a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente, porque é assim que é a ação do Espírito Santo. A gente não vê, mas a gente percebe. A gente não vê o vento, mas quando o vento bate na nossa pele, a gente consegue sentir o vento. Assim é o Espírito Santo. Você pode não ver, mas você pode sentir ele pulsando dentro de você e trazendo vida dentro de você. Ele também é aquele que é visto como óleo. O óleo é aquilo que traz unção. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos enche da sua presença. Ele faz derramar em nós a unção de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente tenha autoridade para profetizar, para ter dons espirituais, para ser cheio do Espírito Santo. E para finalizar, ele também é visto como a pomba, aquilo que traz paz, aquilo que traz refrigério para a nossa vida. E em todas essas formas simbólicas, o Espírito Santo ele atua e em todas essas formas ele se revela quem ele é nas nossas vidas. Que nós, nesta manhã, nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo e pedir a ele que ele venha se revelar a nós. Talvez através do fogo, da água, do vento, independente, mas que nós venhamos buscar a presença dele para que ele venha se revelar a nós dia após dia. Pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, os símbolos do Espírito Santo, ele trabalha através de símbolos. As Escrituras utilizam, né, os símbolos para demonstrar a ação do Espírito Santo na vida do crente, o símbolo já dito pela nossa irmã, e cada símbolo atua com figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo.
No ponto anterior, nós dissemos acerca que o Espírito Santo é proveniente do Filho, e eu vi lembrando de um texto de João 4:10, onde Jesus apresenta a mulher samaritana como água viva, né? Aquela água que mataria a sede. E como o Espírito é proveniente de Cristo, se Jesus é aquele que mata a sede, essa sede espiritual, o Espírito Santo também é, como bem frisou o evangelista Rafael. Em João 20:22, o texto diz que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, o Espírito proveniente de Jesus. Nessa visão corpórea, né, da pomba, está aqui como um dos símbolos, né, no batismo de Jesus. Nós vemos a manifestação do Espírito fisicamente, corporeamente, uma pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. E os três estavam ali, como estavam lá no início de todas as coisas. Estes símbolos fazem com que nós possamos entender, né, a água, o fogo purificador, a água que refrigera o crente, reveste com poder, conforme também o registrado, como eu disse, em João 4:10, que é a água viva, o Espírito como vento, como nós não vemos, mas sentimos, né? Ninguém vê, tem como nem entubar o vento, né? Mas nós sentimos o vento. O texto diz que o vento assopra onde quer, na unção, né, vinda no óleo. Então, todos estes símbolos do Espírito Santo vêm para que nós possamos compreender este caráter e a atuação do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito, aquilo que o representa. Primeiro, o fogo. Apocalipse 4:5, João viu diante do trono de Deus 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Interessante sobre o fogo é que ele serve para purificar o ouro, removendo as impurezas e tornando ele mais valioso para os homens. Assim o Espírito Santo é o fogo de Deus que nos purifica, nos tornando cada dia mais valiosos para Deus. Aqui uma advertência: aquele que não aceitar a purificação do fogo do Espírito Santo, um dia terá que enfrentar o fogo do juízo. Mas o fogo do juízo não é para purificação, é para condenação. O Espírito Santo também é a água, e geralmente a gente usa a água no dia a dia para 2 propósitos principais. Você usa a água na limpeza, e assim também o Espírito Santo nos limpa. E você usa a água para beber. Alguém disse que água é vida, porque se você ficar 3 dias sem beber água, você começa a morrer desidratado. Assim também é o Espírito Santo que nos concede a vida espiritual. O Espírito Santo é o vento, e sobre o vento Jesus disse em João 3, verso 8, que ele assopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso indica que as ações do Espírito Santo são imprevisíveis. Não é possível colocá-lo dentro de uma caixinha. Ele age do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Pois insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. O Espírito Santo também é o óleo, e por ele fomos ungidos, assim como Cristo. O Espírito Santo é a pomba. Vamos imaginar aqui uma mesa com 2 bandejas. Uma bandeja está carniça e na outra bandeja está picanha. Vamos imaginar também que desça aqui um urubu. Qual bandeja você acha que o urubu vai preferir? Obviamente, ele vai preferir a carniça, ainda que não seja o melhor, mas é a natureza dele. Assim também aquele que está no mundo, ele só tem a natureza pecaminosa. Ele deseja a carniça do pecado, ele quer ir para a balada, ele quer fumar, ele quer beber, ele quer prostituir. Tudo isso é carniça e podridão do pecado. Mas quando você aceita Jesus como Salvador, você não é mais dominado por uma natureza de urubu, por uma natureza pecaminosa. Agora você recebe a natureza da pomba e você deseja viver uma vida para a glória de Deus. Estamos indo agora para o último tópico da nossa lição. E talvez você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Você é nosso convidado para que possa ficar por dentro toda semana do conteúdo que é postado pela nossa igreja. Pedimos a você, por gentileza, que curta este vídeo, deixe aí o seu comentário,
Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Deve estar aparecendo aqui também o link da inscrição no grupo de WhatsApp. Já chegamos a mais de 300 membros nesse grupo, caso você queira fazer parte deste grupo de interação do conteúdo da lição. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, as obras do Espírito Santo. E no subtópico 1, o Espírito Santo e a encarnação, irmã Núbia. Irmãos, Jesus ele foi gerado pela ação direta do Espírito Santo, né? Jesus ele não foi gerado por mãos humanas, ele não foi gerado, né, por homens. Jesus ele foi gerado através da ação direta do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, né, que gerou Jesus dentro do ventre de Maria. E foi o Espírito Santo também, irmãos, que assegurou Jesus no meio da caminhada de Jesus, no ministério de Jesus, para que Jesus pudesse continuar vivendo em santidade. Sabemos que Jesus ele era 100% homem e por isso ele também dependia da presença do Espírito Santo. Porque nós sabemos que sozinhos, irmãos, na caminhada, se a gente for deixar que a carne domine o nosso ser, a gente não consegue cumprir a vontade de Deus. A gente não consegue viver a vontade do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós conseguimos mortificar nossa carne, dar lugar à presença de Deus e assim vencer o pecado. Jesus ele venceu este mundo não porque ele estava sendo 100% Deus, mas porque ele 100% homem, dependeu da presença do Espírito Santo, foi cheio e cumpriu com todo o propósito. Então, Jesus ele foi gerado, Jesus ele foi encarnado no ventre de Maria através da ação direta do Espírito Santo de Deus. Pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, a encarnação do Verbo, e aqui nós precisamos frisar que não é reencarnação. Né? Essa aí é uma outra doutrina de um outro pessoal, de um outro grupo. Nós vamos falar da encarnação e uma obra realizada pelo Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é confirmada por sua participação direta na encarnação de Cristo Jesus. Na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. E aqui vale se frisar que o Verbo se tornou carne e habitou, esteve conosco, está conosco. O Espírito Santo não é um mero espectador na encarnação, nessa participação. Ele participa diretamente na encarnação do Verbo. Uma obra que somente Deus poderia realizar. O Espírito Santo, como eu disse, não é um mero espectador na obra. Em Lucas 1,35, diz que o menino seria chamado santo. E esta obra de santificação, ela é exclusiva do Espírito Santo, pois é Ele quem nos santifica. Ele é o agente direto na conversão e Ele é o agente direto na santificação. Isso indica que a obra do Espírito Santo assegura que Jesus nasce sem pecado, não herda corrupção adâmica, possui natureza humana verdadeira, mas sem natureza pecaminosa. Isso aqui vale a pena frisar. O Espírito Santo age em todo o ministério de Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo atuou na encarnação. Como já dito, foi ele que gerou o corpo físico humano de Cristo no útero de uma virgem, por nome Maria. O Espírito Santo também ele esteve presente, atuando em todo o ministério de Jesus. Lucas 4:1 diz que Jesus era cheio do Espírito. O verso 18 diz que ele foi ungido pelo Espírito para cumprir o seu ministério. Mateus 12:28 diz que Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Entenda que os milagres que Jesus operou, a mensagem que Jesus pregou, os demônios que Jesus expulsou, ele fez tudo isso não são na dependência e no poder do Espírito Santo. Por isso que ele disse em João 14, verso 12, se vocês crerem em mim, farão as obras que eu fiz e ainda farão maiores do que essa. Por que ele disse isso? Porque o mesmo Espírito que estava nele e operava através dele, agora está dentro de você, que é salvo em Cristo Jesus, e ele quer continuar operando através da sua vida. Eu sempre digo que o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento
que não termina com a palavra amém. Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. E a razão para não terminar com amém é óbvia, porque você sabe que a palavra amém, ela finaliza, ela conclui, ela termina. E os atos do Espírito Santo não terminaram, mas eles continuam, começaram em Cristo, atuaram em Cristo, melhor dizendo, e continua através da minha e da sua vida, através da Igreja do Senhor. Vamos então ao segundo subtópico, que nos diz o Espírito e a ressurreição, irmã Núbia. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 11 nos diz: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então nós sabemos que o Espírito Santo, irmãos, ele é o agente da vida. É ele que gera a vida em nós. E aqui eu me lembro até mesmo, né, da passagem de Ezequiel 37, que nos diz sobre o vale de ossos secos. E a Bíblia vai nos dizer que ali, né, um milagre foi acontecendo, né, aqueles mortos, né, foram ali colocando novamente neles osso, juntando osso com osso, pele, carne, nervos, tudo, mas eles não tinham o Espírito de Deus. E quando o Espírito entrou neles, eles voltaram a viver. Assim também é na nossa vida, irmãos. Quando a gente não tem a presença do Espírito Santo em nós, a gente pode até cantar, pode até pregar, pode até fazer alguma coisa, mas a gente está morto, a gente não consegue ter vida. Mas quando o Espírito Santo, ele entra em nós, aí sim. Aí a gente consegue pregar de verdade, a gente consegue cantar de verdade, porque ele ali vai estar gerando vida em nós. O Espírito Santo, ele atuou de forma plena ali na ressurreição de Jesus Cristo, e é ele também que atua e vai atuar, né, na ressurreição de todos os mortos. Mesmo que a gente venha morrer aqui nessa terra, né, irmãos? Mas nós temos certeza que naquele grande dia nós vamos ressuscitar, e é o Espírito Santo que vai cumprir com esta obra maravilhosa, né? Então vale a pena servir ao Espírito Santo, vale a pena servir ao Senhor, porque é ele que gera vida em nós. Pastor Edivaldo. Meus irmãos, ai de nós se não fosse a ressurreição de Cristo, se o Espírito Santo não estivesse agido na ressurreição. É claro que há um conjunto, né? Ele e o Pai participaram neste ato, né, de ressuscitar o nosso Senhor. As obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revela seu poder e atuação contínua na vida da igreja. E nós ficamos maravilhados porque o Senhor foi ressuscitado, ele ressurgiu, e por isso nós pregamos um Jesus, um Deus vivo. E quem vivifica toda esta obra é o Espírito Santo do Senhor. Uma vez por mês, nós nos reunimos adiante da mesa, junto com os irmãos, comungando com cada um, para lembrar a morte. Mas se nós lembrássemos só da morte, nós seríamos os mais desgraçados deste mundo. Graças ao Espírito Santo que atuou na ressurreição de Jesus. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta ressurreição de Cristo, para nós, é uma alegria tremenda, porque nós pregamos a morte de Cristo ao perdão do pecado, mas nós glorificamos porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Queridos e amados irmãos, com a ressurreição de Cristo sendo a primícia daqueles que dormem, nós entendemos que um dia nós também ressuscitaremos. E esta ação é exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo agirá. É claro que ela aponta para o futuro, né? Conforme está em 1 Coríntios 15, 52 ao 54. Dessa forma, a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária. Evangelista Rafael. Glória a Deus. Meus irmãos, Romanos 8,11, o Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo. Eu quero lembrar neste ponto que o céu não é um lugar de morte. Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. É só ler o Apocalipse e você percebe isso. É só ler os escritos de João e você percebe isso. Jesus
é o pão da vida. A árvore é a árvore da vida. A coroa é a coroa da vida. O Espírito é o Espírito da vida. A água é a água da vida. O rio é o rio da vida. Até o livro onde está escrito o nome dos salvos é o livro da vida. Isso indica que céu não é lugar de morte. Mas para ter a vida eterna no céu, é preciso conservar a vida espiritual aqui na terra. E quem nos dá vida espiritual aqui na terra é o Espírito Santo em nós. Então zele por essa presença, ame essa presença, cuide desta presença maravilhosa em você, que é o Espírito Santo. Perca o que tiver que perder, mas não perca a presença de Deus. Porque só irá morar na casa de Deus no céu quem é o templo, a casa e a morada de Deus aqui na terra. Vamos então ao último ponto da nossa lição, o Espírito Santo e a santificação, irmã Núbia. Irmãos, eu gostaria até mesmo de ler o que a lição nos traz, que nos diz: o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta a andar em espírito e adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que quando o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas, ele começa uma obra, a obra de transformação. Nós aprendemos que o Espírito Santo, irmãos, ele não habita em templos sujos, aonde há imundícia. Ele entra na nossa vida e ele começa a retirar todo o pecado, toda a sujeira, para que a obra da transformação ela comece em nós. Não é uma obra do dia para a noite, mas é progressiva, dia após dia. Então também não é uma obra, irmãos, que somente a gente faz, mas o Espírito Santo ele atua permanentemente nas nossas vidas. Nós santificamos, mas ele também nos santifica para permanecer e para continuar lutando para a nossa salvação. Então o Espírito Santo é aquele que transforma, é aquele que é o único, irmãos, que pode convencer o homem, é aquele que entra no coração do homem e transforma a vida do homem. Talvez você que está ouvindo essa pré-aula, pode estar orando a Deus pedindo a salvação de algum parente seu. E a palavra do Senhor para nós nesta manhã, deste dia, é: permaneça. Porque às vezes não é por força nem por violência, como a gente aprende. Mas peça ao Espírito Santo que entre nesse coração, nesta vida, que não tenha a presença. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrar, ele vai começar a transformar. E todo pecado vai ter que ir embora. Porque quando a presença de Deus ela entra nas nossas vidas, o pecado não consegue permanecer. E aí o Espírito Santo começa a fazer a obra e dia após dia nós vamos nos santificando, porque só assim, irmãos, em santidade, santificando a nossa vida, que nós poderemos conhecer ao Senhor assim como Ele é. Pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, por si só, ninguém se santifica. Nós entendemos isso, que é uma obra exclusiva do Senhor. Não adianta nós nos retalharmos, não adianta a gente subir escadaria de joelho, não adianta ajoelhar à noite em caroço de milho, de feijão, não. Não adianta nós nos cortarmos, não. Quem nos santifica é o Espírito Santo, como disse os nossos amados irmãos. É claro que há uma contrapartida do ser humano. Precisamos entender esta obra da salvação. Precisamos entender que o Espírito Santo vai agir em nós, de dentro para fora. Essa santificação, o autor aos Hebreus, no capítulo 14, versículo 12, diz que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, essa santificação, ela começa no início, redundante, mas é no início da nossa caminhada, na conversão. E o escritor disse, todos nós já conhecemos, que ela é chamada aqui de santificação posicional. A partir da conversão, o crente em Jesus, no ato da salvação, para confirmar a mudança de vida, tem a ação direta do Espírito Santo. Precisa se deixar conduzir pelo Espírito Santo em suas atitudes. Aqueles que roubavam não roubam mais, aqueles que
que adulteravam não adulteram mais, aqueles que mentiam não mentem mais, eles vão viver uma vida pautada na presença do Espírito Santo. Isto é a santificação posicional, na conversão. E a salvação progressiva? Todos nós acreditamos que a santificação progressiva, todos nós acreditamos que a santificação, ela é um processo. Hoje é paulatino, é doloroso, é vagaroso, mas precisamos entender que sem santificação não tem como ver o Senhor. Nós precisamos entender esta verdade bíblica, esta salvação progressiva, esse processo, né? Isto é, que dura por toda a vida. É a vida de um cristão. E esta é a referência. Então, por si só, ninguém se santifica, precisa da ação direta do Espírito Santo. Ele é o agente na conversão, ele é o agente na santificação. Glória a Deus. Meus irmãos, a santificação que o Espírito Santo opera em nós, podemos dizer que ela se dá em 3 etapas: santificação posicional, santificação processual e santificação final. A posicional ocorre na regeneração, quando ocorre então o novo nascimento. Você não é santo por si mesmo, você é santo porque por meio do Espírito Santo você é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Você não é santo por si mesmo, você é santo por causa da sua posição em Cristo Jesus. Aí vem a segunda etapa, que é a santificação processual. É o dia a dia. É um processo que dura toda a vida. Ninguém se santifica da noite para o dia. Ninguém vai dormir pecador e acorda santo. Ninguém se santifica no instalar de dedos. Enquanto a vida durar, a santificação nunca vai terminar, porque ninguém é tão bom que não possa melhorar. E por fim, a santificação final. Essa ocorrerá por ocasião da glorificação e da transformação do nosso corpo no arrebatamento da igreja. Será operada em nós por meio do poder do Filho e por meio do poder do Espírito Santo. Nessa ocasião de santificação final, além do pecado não ser mais uma realidade, ele também não será mais uma possibilidade em nossa existência. Meus queridos, estamos chegando agora à conclusão da lição. Quero agradecer mais uma vez a participação da nossa professora Irmã Núbia, que Deus possa continuar abençoando. Irmã Núbia, está com oportunidade para suas notas de conclusão. Aqui eu quero agradecer, né, aos irmãos pela oportunidade e louvar o Senhor, né, por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Eu deixo aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que nós venhamos permanecer, né, vivendo uma vida no espírito, buscando esse Espírito Santo, que é o nosso Deus, para que nós venhamos nos encher dia após dia da sua presença e venhamos cumprir com a vontade de Deus, para que naquele grande dia nós venhamos ver o Senhor face a face. Quero também agradecer mais uma vez a participação do pastor Edivaldo. Pastor, está com oportunidade para sua saudação e suas notas de conclusão. Meus amados irmãos, eu quero agradecer ao evangelista Rafael, cada um dos irmãos, irmã Núbia, Deus abençoa, cada um dos irmãos que estarão assistindo esta aula, que Deus possa abençoar os irmãos, que possa haver crescimento, enlevo espiritual a cada um dos irmãos. Quero deixar para os irmãos o Espírito, uma afirmação, é uma pergunta, né? É a pergunta e logo em seguida também tem a resposta, mas é a nossa primeira pergunta de revisando o conteúdo. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Isto nós afirmamos. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, como a lição falou do Espírito Santo, eu quero concluir falando sobre os 3 voos da pomba de Noé. Você sabe que Noé soltou a pomba 3 vezes da arca. A primeira vez a pomba foi e retornou. Isso representa a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele ia e retornava. Ele ia, usava o profeta, o juiz, o sacerdote e retornava. Mas Noé soltou a pomba uma segunda vez, e na segunda vez ela foi e trouxe de volta um ramo de oliveira no seu bico. Isso representa a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo, a oliveira verdadeira. Mas por fim Noé soltou a pomba a terceira vez, e a pomba não retornou para ele.
é o Espírito Santo que foi enviado no dia de Pentecoste e não retornou, mas para sempre permanece como a igreja do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.